Obrigado outra vez pela presença de todo mundo. Embora nosso grupo tenha esse DNA presencial, a gente tem que se adaptar e tem que fazer aquilo que a gente pode fazer, que todo mundo tem feito, que é justamente tentar manter o contato virtualmente e não perder justamente aquilo que é o mais importante, que é o nosso vínculo, que é o nosso relacionamento, até que voltemos à normalidade. Como geralmente a gente costuma fazer, a nossa parte aqui é a parte mais pragmática da coisa, quer dizer, sempre que a gente faz alguma apresentação, que a gente conversa com vocês, é justamente para tratar de uma forma mais pragmática o aspecto dos investimentos. E isso, então, Maria Helena, consultando muitas de vocês, achou que valia a pena a gente fazer uma abordagem prática nesse sentido, de como a gente olhar para as carteiras agora, está todo mundo, agora até que de uma semana para cá, 10 dias para cá, a situação está um pouco melhor, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente receber agora os extratos do final do mês passado, quem já recebeu, então já e teve coragem de abrir para ver, certamente ficou meio desiludido com os investimentos e a grande maioria das pessoas, de fato, ou apresentam um comportamento de tristeza, né, de inatividade, ou outras pessoas ficam mais com raiva e diz, olha, eu não devia ter feito isso, onde já se viu, o meu perfil foi seguir as orientações de quem andou falando para eu assumir mais risco, o que eu fiz foi perder dinheiro. E, na verdade, o que a gente está aqui para mostrar para vocês é que, de fato, não teve muito para onde correr, não teve muito para onde fugir, porque foi algo totalmente inesperado. Foi, no Brasil ainda, um momento mais perverso do que em outros lugares do mundo, porque aqui no Brasil a gente via uma melhora do cenário econômico, essa melhora do cenário econômico possibilitou uma queda significativa dos juros, os juros sempre foram os investimentos preferidos dos brasileiros, quer dizer, eminentemente o investidor brasileiro é um investidor de renda fixa, acostumado, como a gente já disse muitas vezes, aos juros altos, à segurança e à liquidez. E a grande realidade, quando a gente conversava com qualquer pessoa, com qualquer consultor de investimentos ou gestor de carteira, a informação era sempre a mesma. Olha, a gente agora precisa assumir mais risco. Olha, quem não assumir mais risco e não tiver disposto a ter mais volatilidade na carteira, necessariamente vai amargar investimentos com retornos bastante baixos, e até, eventualmente, como certamente acontecerá, com juros reais negativos, ou seja, olhando e vendo os juros dos investimentos abaixo, inclusive, da inflação. Então, o que aconteceria, então, seria justamente algo bastante negativo e, por conta disso, a grande maioria dos investidores foi movida, com muita razão, para investimentos de maior risco. E quando as coisas, então, estavam assumindo justamente essas novas características, nós estávamos, então, nos acostumando com essa tendência, veio um fato totalmente fora de mercado, totalmente fora da economia, e que acabou penalizando todo mundo e penalizando de uma forma quase que sem precedentes. Então, óbvio, aqui no Brasil, nós investidores todos ficamos bastante decepcionados e nos perguntamos se era efetivamente a hora de fazer isso tudo. E a resposta é que efetivamente era a hora, até porque ninguém sabe qual é o futuro e, ao mesmo tempo, a gente também sabe que pode levar algum tempinho, mas em alguns trimestres ou em alguns anos, o mundo vai ser maior e a geração de riqueza virá, e isso, então, também ficará refletido nos ativos financeiros, e os ativos de risco seriam, digamos assim, os maiores beneficiários.
temos que ter paciência e disciplina. Essas são sempre as grandes, os grandes pilares do investimento. Voltando ao nosso tema, o que a gente resolveu fazer é o seguinte: mais do que simplesmente dizer, olha, agora é hora de aumentar dólar, olha, agora é hora de reduzir o prazo de investimentos em títulos de inflação, a gente achou mais legal mostrar para vocês, de novo, esse aspecto prático. Então, a gente pediu para duas componentes do nosso grupo mandarem suas carteiras de investimento. São duas carteiras bastante diferentes, como vocês vão ver, e a gente disse, olha, então vamos comentar as carteiras com as suas características e vamos oferecer sugestões. E, ao mesmo tempo que a gente oferece essas sugestões, a gente vai tocando naquilo que a gente considera como sendo, hoje, os movimentos táticos mais interessantes a serem feitos. Então, na medida que a gente vai fazendo isso, que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer comentários. Vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, por favor, é só interromper. Não vai interromper, então tá bom. Então dona Maria Helena aqui, a chefe está dizendo que não, que a gente vai conversar só no... Pode mandar o WhatsApp para ela. Pode já mandar chat. Daí a gente vai conversar depois de toda a sua apresentação. Tá bom. Nossa inspetora já determinou a nossa forma de agir. Então, vamos em frente, qualquer coisa a gente vai... Posso falar uma coisa? Vai falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia aqui do Women Invest é sempre falar de investimentos de uma maneira completa em termos de alocação. Então, aproveitando nosso encontro aqui, assim, a gente não quer olhar unicamente para, agora está na hora de comprar essa ação, está na hora de comprar uma coisa, ou está na hora de fazer outra. O nosso propósito é ter uma boa carteira de investimento. Aqui, ninguém é trader e ninguém está buscando ensinar as outras pessoas a fazer isso. A gente olha investimento como investimento e não como aposta. Então, é por isso que a gente foca tanto em alocação. E antes dele começar a falar, eu vou fazer mais um comentário. E ainda hoje, liquidez é muito importante. Então, enfim, recado dado. Vai lá. Obrigada, vou fechar. Vamos em frente, então, começando aqui com o nosso índice. A gente tem aqui duas carteiras que a gente vai mostrar para vocês qual seria o perfil de análise e de sugestões, sempre utilizando o processo que a gente sempre cita, que vocês conhecem e que a gente agora vai entrar nos detalhes. A nossa primeira carteira é a carteira A. Ela, basicamente, é uma carteira que tem duas instituições, né? Duas instituições, um banco e uma corretora, vocês vão ver já já, e aqui vai, então, o nosso primeiro ponto, o primeiro tópico de indicação, de sugestão. Quando a gente tem mais do que uma única conta mais do que numa única instituição, sejam essas contas em instituições, em várias instituições locais ou instituições locais internacionais, tal, a gente sempre precisa tratá-las de forma consolidada, né? Então, vamos para a página seguinte. Por que isso? Porque, às vezes, a gente ouve muita gente conversar e dizer, olha, a minha carteira no Banco A foi pior do que a carteira da corretora X. Eu estou muito bravo com o pessoal, porque, além deles não me darem atendimento, eles já faz 2 ou 3 anos que a carteira do outro banco, da corretora, me dão melhor retorno. Isso, na verdade, a gente acha que é uma distorção e uma forma não adequada de ver as coisas.
Na verdade, quando nós montamos uma carteira e quando a gente quer fazer com que essa carteira esteja adequada ao nosso perfil de risco, retorno e que dê para a gente tranquilidade, a gente precisa consolidá-la, a gente precisa vê-la de forma consolidada para que a gente não fique comparando, às vezes, coisas bastante diferentes, né? E isso acontece nesse nosso primeiro caso. A gente analisa aqui, e eu vou mostrar para vocês no detalhe, que a gente tem, e aqui eu poderia ter até apagado o nome das instituições, mas não é o caso, a gente não está falando. São boas instituições, a gente não tem absolutamente nenhuma ressalva, e o objetivo aqui é simplesmente educacional acadêmico. Então, a gente vê, por exemplo, que no Banco Itaú, essa carteira tem 2 fundos de renda fixa, né? E na XP ela tem uma distribuição, uma diversificação muito maior. Então, não faz sentido, em primeiro lugar, a gente considerar aqui desempenho de instituições, porque a gente tem classes de risco e retorno completamente diversas nas 2 instituições. Para nós, o importante não é fazer com que exista uma competição entre as instituições. O importante é fazer com que cada uma das instituições seja avaliada de uma forma correta com relação àquilo que ela está oferecendo. Então, esta nossa primeira carteira tem 20% no banco e 80% na corretora. Do lado direito, a gente efetivamente vai para aquilo que é o que nos interessa. O que nos interessa nesse momento é justamente a gente saber quais são as classes de ativos que a gente tem, independente de onde estejam, né? Então, a gente vê aqui que aquilo que eram 2 grandes grupos de instituição viraram, na verdade, meia dúzia, né, de classes de ativos diferentes. Então, a gente tem alternativos com 2%, a gente tem ações, a gente tem COIs, que a gente vai conversar já já sobre isso, para quem não sabe o que é um COI, a gente vai explicar, multimercados, renda fixa, e aqui renda fixa de diversos, que é uma renda fixa que tem uma possibilidade de uma gestão bastante abrangente, e uma renda fixa de pós-fixado. Então, a gente chegou aqui a uma distribuição por classe de ativos que, digamos assim, consolida as 2 instituições. Tem uma pergunta aqui, está todo mundo enxergando bem? Como é que... é só escrever para mim, eu estou acompanhando o chat aqui do grupo, porque alguém perguntou a carteira, acho que foi a Silvana, que a carteira estava aparecendo para vocês. Você está admitindo tudo? Estou, eu estou aqui acompanhando isso e queria saber, agora está ok, tá? Tá bom. Então, é só me mandar mensagem que eu vou acompanhando aqui. Estou aprendendo com o Rafa também. Tem o chat aqui, você está vendo o chat aqui? Estou, porque ele está tendo aula expert. Aula de tecnologia, Desculpa, vai lá. Tá? Então, o que acontece? A gente vai ver que nesse nosso quadro da direita... Aumentar a letra, eu consigo aumentar. Já já a gente vai ver isso daqui em mais detalhes. Isso daqui é muito mais para que vocês tenham uma visão gráfica do que a gente está falando, mas a gente vai entrar já já nos detalhes para que vocês vejam exatamente o que é cada um dos ativos, e isso tudo a gente vai mostrar. Eu posso até tentar aumentar aqui. Vamos ver o seguinte, espera aí. Ver se assim melhora. Espera aí, só um segundo aqui. Deixa eu entrar aqui. E aumentar, né? E aumentar aqui. Eu vou colocar... Já começo a desmontar a apresentação. Isso daqui vem para cá. Tá bom assim? Acho que deve estar melhor. Tá? Ok. Tudo... Tá legal.
Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aquilo que seria a consolidação de dois estratos se as duas instituições pudessem, de alguma forma, mostrar para nós aquilo que qual seria, digamos assim, o extrato consolidado de ambos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muito provavelmente, a forma como as instituições mostram para a gente a distribuição por classe de ativos não necessariamente é a melhor forma que a gente tem de analisar. Para vocês terem uma ideia, e vocês certamente já viram isso, quando vocês pegam lá um extrato de um banco, vocês veem que o banco distribui, não muitas vezes por classes de ativos, mas por estrutura. Então, eu tenho tanto em previdência, eu tenho tanto em fundos de investimento, eu tenho tanto em ações. Na verdade, dividir por estrutura é o tipo da coisa que efetivamente não revela nada, né? Quer dizer, o que a gente precisa saber, quando a gente vai fazer uma alocação e depois vai fazer uma sugestão de seleção de produtos, a gente precisa saber o que tem dentro dessas estruturas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o seguinte, aqui na carteira consolidada da direita, que a gente tem alternativos, que a gente tem ações, que a gente tem COIs, que tem multimercados diversos e tal e coisa. Mas esse COI, né? Em primeiro lugar, vamos explicar para vocês o que é um COI. COI é um certificado de operação estruturada. Né? Era aquilo que há uns anos atrás se chamava de nota estruturada. É uma montagem feita pelo banco em que uma parte do capital é garantida e a outra parte do capital, aquela que efetivamente vai ser responsável pelo rendimento, pelo ganho, vai estar ligada a algum ativo que supostamente pode ser interessante naquele momento. Então, o que acontece? Tenho nota estruturada do Bovespa. Então, qual é a vantagem da nota estruturada do Bovespa? Se o Bovespa cair, eu tenho garantia de capital ou garantia de 50% do capital. Só que, se o Bovespa subir, vou acompanhar essa subida em uma fração da alta, e a partir de um determinado ponto, ou eu não vou mais acompanhar a alta, ou senão a alta vai ser reduzida por essa... Para não perder o hábito. Para não perder o hábito. É assim, o COI é uma caixinha onde o banco estabelece regras em relação ao movimento de algum tipo de investimento. Então, o banco chega, porque as notas estruturadas, eu falo banco porque elas têm que ser emitidas pelo banco. Então, eles montam alguma coisa e falam, olha, eu vou te dar uma rentabilidade se tal coisa acontecer e vou te dar uma proteção se essa coisa não acontecer. É isso que é um COI. Por isso que é um certificado de operação estruturada. Ele simplesmente vai empacotar alguma coisa específica. Então, quando alguém fala assim, eu tenho um COI, isso é muito amplo. Isso é muito amplo. Ter um COI, ele é como a previdência. É como um fundo de investimento. É um fundo de investimentos. Ele é uma caixinha que tem alguma coisa. Então, quando oferecerem COI para vocês, a primeira pergunta que tem que ser feita é, o que esse COI faz? Qual é o prazo? Qual é o prazo? O que eu tô esperando aqui? No caso dessa carteira específica, quando eu recebi as informações sobre o COI, a investidora, ela não sabia dizer quais... eu não lembro. Era um COI de 2018. Então, é muito... 5 anos. Que vence só lá na frente. Vence em 3 anos. Vence em 3 anos. Ela investiu em 2018. Então, assim, é muito importante. Eu não tenho, é que nem você fala, meu dinheiro está no Itaú.
Ele pode estar no Itaú, pode estar na XP, pode estar no Bradesco, pode estar em qualquer lugar. O importante, então, não é que ele está lá, ele está em produtos que estão no Itaú, ele está em produtos que estão na XP. Então, por isso que a gente faz essa consolidação, aqui era XP e Itaú, né? É que XP, então, você pega tudo, não importa onde ele está, importa o que você tem. Junta tudo e daí vai colocando cada coisa na sua caixinha. E por isso que a caixinha do COI, ela não é uma classe de ativo. Depois a gente vai ver, porque ele pode estar vinculado à renda fixa ou à renda variável. Bora. Obrigada. Maravilha. Então, o que acontece é o seguinte, a gente precisa ver através da estrutura. A gente precisa ver o investimento que tem lá dentro. Então, muitas vezes, não dá também, mesmo que a gente tivesse um extrato consolidado por uma instituição ou uma instituição só, não é que eu digo confiar, mas utilizar aquilo que a instituição mostra nas distribuições das classes de ativos como sendo suficiente para que a gente chegue a uma conclusão a respeito do risco ou do retorno da carteira. Então, é muito importante que a gente olhe através dos investimentos para que a gente chegue à conclusão do que vai acontecer, do que a gente vai sugerir, do que a gente entender o risco efetivamente que a gente está correndo. Então, esta é a carteira que seria, digamos assim, a carteira consolidada da instituição. Mas não seria ainda a carteira que nós utilizaríamos para fazer uma comparação com os diversos perfis de risco. Então, guardem esta fotografia aqui, a gente volta já nela, porque agora a gente vai fazer, então, o passo seguinte, que é justamente a identificação do perfil, não é? Então, o que a gente chega? A gente tem vários perfis de risco. Essa carteira, especificamente, ela está exatamente na metade do perfil de risco. Ela está entre aquilo que seria a carteira de perfil moderado e a carteira de perfil arrojado. Não é? À esquerda, se a gente tivesse colocado aqui todas as carteiras, a gente teria ainda a carteira conservadora. E à direita, se a gente tivesse a carteira completa, a gente teria a carteira agressiva. Então, essa carteira especificamente mostra que a gente está num perfil intermediário entre o moderado e o arrojado. Quando a gente, aí sim, faz as composições ou começa a dissecar as classes de ativos que estão aqui à esquerda, que seria, digamos assim, o nosso critério para indicar alguns ajustes na carteira, a gente chega a algumas conclusões um pouco diferentes daquelas que a gente tinha visto anteriormente na simples consolidação da carteira. Multimercados, por exemplo, a gente está dizendo que a carteira A tem 11%. E a gente vai voltar aqui e dizer o seguinte, mas olha, você está dizendo no multimercados que a gente tinha 22%. Por que agora você está me dizendo que agora tem 11%? Por um motivo muito simples. Porque nos multimercados a gente tem um fundo chamado Ocan Equity Hedge, que é um fundo cujo investimento se dá no mercado acionário. Então, multimercado é algo extremamente amplo. Então, a gente precisa pensar cada um dos investimentos e ver exatamente aonde ele se encaixa. Então, quando a gente vem para cá, a gente diz, olha, de multimercados, na verdade, na carteira a gente tem 11%, que é menos do que o perfil moderado e que é bem menos do que o perfil arrojado. Então, peraí, que aqui a gente tem, eventualmente, um ajuste a ser feito. Quando a gente olha ações nacionais, a gente vai para 24%.
24%, porque se você diz que as ações aqui a gente tem 12,6%. Justamente por isso, porque quando a gente pega esse fundo aqui, que tem 11%, e soma com os 12%, quase 13% que a gente tem ali no fundo de ações, a gente chega em 24%, que é mais do que o perfil arrojado e é bem mais do que o perfil moderado. Então, notem que a gente já começa a ter aqui alguns desvios importantes. Então, o que acontece de uma forma geral nessa nossa situação hoje? Né? E é isso que a gente vai comentar. A gente tem muita ação. Quer dizer, essa carteira com esse monte de ações aqui, será que ela está bem posicionada para o risco que a gente está encontrando no mercado? Né? Será que a gente deve ter quase que um quarto da carteira inteira num país em que está criando problemas econômicos, principalmente problemas fiscais, de desequilíbrio entre receitas e despesas, que vai fazer com que a nossa postura possa ser compatível com um quarto da carteira em ações? Né? Então, vamos pensar nisso. Inflação curta. Né? Inflação curta são títulos vinculados à inflação, que podem ser IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa, que tem prazo, digamos, de 3 ou 4 anos, até 2023, 2024. Né? A carteira A tem 2% só, quando tanto o perfil moderado como o perfil arrojado indicam 12%. Né? Alternativos, 2%. O que são esses alternativos? Se a gente voltar lá na carteira, a gente vai ver que é ouro. Ouro, ótimo, perfil ótimo de sustentação de carteira. Quer dizer, o que acontece geralmente com o ouro? O ouro se valoriza em momentos de estresse. É a mesma coisa que acontece com o dólar. O dólar é uma ótima proteção de carteira. Por quê? Porque quando o momento é um momento de estresse no mercado internacional, principalmente no mercado brasileiro, a gente vê o dólar se valorizar. Então, é uma ótima sugestão de contraponto para carteiras que sejam mais agressivas ou carteiras que tenham um componente de risco maior. Então, alternativos, 2, perfeitamente em linha, dando até para aumentar, dependendo de como seja. Tira do mute, só para ver como é que está indo todo mundo, se alguém tem pergunta, né? O que você acha? Você disse que não podia. Eu sei, mas agora eu estou pensando que... Alguém tem pergunta? A gente quer me mandar por chat, alguma coisa assim? Como é que está indo? É sempre bom saber como é que está indo. Os chats eu estou acompanhando. Acho que tem a mute, ou não tem? Aqui tem mute. Para mim está ótimo, Marina, né, Andréia, falando. Que bom, joia. Então, qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem aqui, eu interrompo, às vezes está indo muito rápido, tá? Enfim, então seguimos. Obrigada. Tá, qualquer coisa, gritem aí, por favor. Bom, então... Onde podemos comprar ouro, Lena? Por enquanto, tudo ótimo. Estamos acompanhando tudo certo. Então, a parte do ouro vai ficar para o finalzinho. Vamos lá, tá anotado. vamos falar isso tudo. Ok. Indo para baixo, inflação geral, 1%. Quer dizer, a inflação geral, o que é inflação geral? São títulos com mais de 4 anos, né, e que podem ser corporativos aqui. A gente tem 1%. E aqui, então, a gente vê que a grande concentração da carteira está em pós-fixados. Né? Quer dizer, o perfil moderado tem 54% de indicação e o arrojado 21%. O que acontece com os pós-fixados agora? A grande maioria dos títulos pós-fixados no mercado brasileiro, eles são atrelados ao certificado de depósitos interbancários, o CDI. O CDI é igual a Selic, ou seja, a taxa de juros determinada pelo Banco Central, que
vem caindo e que provavelmente pode cair ou cairá ainda um pouco mais. Ou seja, a gente viu a Selic há 3 ou 4 anos atrás na casa dos 10,5%, agora a Selic está em 3,75%, né? E, muito provavelmente, dependendo de como sejam, qual seja a situação econômica do Brasil, a necessidade do Banco Central aumentar ainda o colchão de liquidez do sistema e, junto com isso, reduzir o custo dos empréstimos, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, a gente vai ver o CDI ainda mais para baixo, né? Quer dizer, quando a gente pensa no CDI em 3,75 e pensa eventualmente numa inflação, só para efeito aqui de cálculo mais simples, digamos que a inflação, e é mais ou menos por aí, a Denise depois pode até dizer qual é a projeção da tendência para esse ano, mas digamos que a projeção da inflação média de mercado seja 2,75. Quer dizer, 3,75 Selic com tendência de baixa, menos 2,75, a gente vai ter 1% só de ganho real, tá certo? Quando a gente tira ainda os 15% que representam a alíquota mínima do imposto de renda, ou quando a gente tira, eventualmente, pensando num fundo de DI, o come-cotas, que incide de forma decrescente desde 22,5% até 15%, a gente vai ver que esses juros estão basicamente zerados, ou seja, o que a gente receber considerando 100% do CDI vai ser simplesmente para repor a inflação. Não vai pagar nada, não vai ter conta nenhuma, não vai pagar conta nenhuma da gente. Então, 50% de pós-fixados, vamos ver depois qual é essa distribuição de pós-fixados, é, de fato, alguma coisa que penaliza o portfólio em termos de receita. Em termos de risco, é ótimo, porque a gente não tem oscilação no valor da cota. Quer dizer, não tinha, porque quem tem fundo de DI viu que em março os fundos de DI deram negativo. Isso porque houve uma disfuncionalidade no sistema, houve uma variação aí na curva de juros de curto prazo também, que fez com que algo muito raro acontecesse, que foi justamente esse resultado negativo dos DIs nos fundos no mês de março. Então, vamos prestar atenção que pós-fixados agora, dependendo de quanto nós vamos ter de pós-fixados ou qual vai ser a remuneração em cima do DI, é algo que vai servir simplesmente como mitigador de volatilidade da carteira. Não vai servir em nada para aumentar a nossa perspectiva de retorno, né? E, finalmente... Projeção da tendência de inflação abaixo de 3%. Perfeito. Então, a Denise está aqui confirmando que a gente deve ter alguma coisa abaixo de 3. Então, quer dizer, se 2,75 for um número que facilite o cálculo, por enquanto, a gente teria só 1 ponto percentual de juros reais. E aí, quer dizer, quando a gente tira os 15%, não do 1%, a gente tira 15% dos 3,75%. Né? 3,75 menos 15%, a gente já vai para 50% menos, então a gente já está falando em muito pouco de rentabilidade real, né? E aí, então, quando a gente olha o internacional, a gente vê que aquele COI que a gente tinha citado, e a Maria Helena explicou muito bem aí com relação às proteções e às características básicas do produto, é um COI de diversos fundos internacionais cotados em dólar. Opa, isso é bom. Isso é muito bom, porque a gente, tanto quanto o ouro, vê aqui um fator de redução de risco significativo na carteira. Então,
quando a gente olha essa proporção de internacional aqui, e é gozado, porque há um tempo atrás a gente via proporções de investimentos internacionais quase que inexistentes nas sugestões de alocação. Hoje, pelas características, pela alta do dólar consistente, por todo o risco, principalmente risco político que o Brasil tem, você ter uma parcela mais significativa do seu portfólio em países econômica e politicamente mais sólidos e mais consistentes é algo muito interessante. Então, vai aqui... Então, a gente vai aqui para mais uma sugestão de carteira de investimento, internacionalizar o portfólio. E aí a gente já vai falar sobre essa internacionalização. Então, essa é, digamos assim, a forma que a gente gosta de analisar, gosta de ver como é que está o portfólio por classes de ativos. E o último passo, aquilo que talvez seja o que vocês agora possam até fazer perguntas quando a gente abrir, é o seguinte: para onde eu vou a partir do momento em que essas minhas convicções todas foram claramente evidenciadas no papel. Então, a gente vê aqui, com relação a multimercados, qual é a sugestão? É subir de 11% que a gente tem agora para 20%. Né? Isso fazendo o quê? Comprando um fundo multimercado macro. Então, investir 9%. E aqui a gente não vai dar, basicamente, nenhum tipo de nome de ação, de fundo, nem nada disso. Quer dizer, a gente vai falar só de classes mais genéricas. Depois, para quem mandou a carteira, a gente vai mandar o restante das sugestões. Mas é uma questão de tempo e a gente até pode falar um pouquinho no final sobre alguns números. Mas, primeiro, a ideia é primeiro mostrar o trabalho completo de fazer isso que a gente fala, né? Análise do perfil, olhar como é que está alocada a carteira, e aqui vem a parte principal. A gente acha que para este perfil aqui, dá para aumentar, para o momento, para tudo mais, dá para aumentar a alocação em multimercado de 11 para 20. De ações, a recomendação é dar uma reduzida. Em papel atrelado à inflação, é aumentar. Então, a gente daí comenta por quê. Alternativos, aumentar de 2 para 4. E itens vinculados à inflação de uma maneira geral, ou seja, não a inflação de curto prazo, mas a inflação de longo prazo, aumentar para 5. Então, daí tem mais. Pós e pré-fixados, a gente vai em cada um. Mas, então, é o conceito da alocação que a gente está focando aqui. Que se vocês olharem uma palavra, se vocês voltarem, depois vai ter a pizzinha mostrando, né, o quanto que a gente sugere para o perfil dessa cliente cada coisa. E daí, no final, a gente pode falar de produtos, mas a gente quer mostrar rapidinho também depois a outra carteira. Então, é importante entender o conceito do trabalho que a gente está mostrando hoje. Na outra carteira, quer dizer, como a gente já fixou aqui os parâmetros, é simplesmente muito mais ilustrativo, né? Uhum. Quer dizer, mostrar para vocês exatamente como é a mesma aplicação do raciocínio e do processo, mas com outros números. Mas, então, quer dizer, qual é o objetivo dessa carteira? O que a gente está tentando fazer com que essa carteira demonstre? Com que, em primeiro lugar, a gente tire que a volatilidade desnecessária, ou seja, ações nacionais, 24 para 20, uma redução aqui de quase 20%, é uma sugestão importante. Fundos multimercados macro, investir 9%, quer dizer, a gente quase está dobrando isso aqui. Por quê? Porque a contrapartida disso justamente são os pós-fixados, né? Os pós-fixados caindo 19%. Né? Quer dizer, esses 19% aqui são significativos. Por quê? Porque a gente quer abrir espaço com baixa volatilidade, né, para gente que vai dar, em média, 140% do CDI e não 95%, 98% do CDI. Por que sair de um fundo, e aqui nada a ver com a empresa, de crédito estruturado,
Porque crédito, no momento do Brasil, agora, em que as empresas não têm faturamento, estão precisando de empréstimos e estão olhando os desafios enormes que a gente vai ter quando a economia voltar, é algo extremamente complicado. Quer dizer, as empresas certamente vão tender a inadimplir mais do que no passado. Então, vamos reduzir essa posição, porque o prêmio de risco que a gente ganha nesses títulos, prêmio de risco é justamente aquilo que a gente ganha acima dos títulos que são bastante seguros, ou seja, os títulos do governo, por exemplo, ou de empresas de primeiríssima linha, pelo fato justamente de assumir riscos de crédito de empresas menores. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que o governo, agora o Banco Central, junto com os bancos, está articulando uma linha de 50 bilhões de reais para determinados setores. Esses setores são basicamente o de aviação civil, o setor de empresas de energia. Imagina, quer dizer, se o governo não entrar dando dinheiro, fomentando justamente liquidez nesse momento, vai ser uma quebradeira geral. E essa quebradeira tem os seus efeitos, é o efeito dominó. Então, crédito hoje precisa se ter muita precaução. E essa carteira tinha um terço, veja, 24% em ações, 33% em crédito, a gente está falando de quase 60% em alto risco. Então, e vamos aproveitar esse momento que a gente está passando para comparar, eu não sei se vocês estão me vendo, mas desculpa, vocês podem daí olhar aqui do lado. Para comparar o risco, não sei se vocês lembram, durante várias apresentações, assim, olha, risco, não é porque é ação, existe um risco de volatilidade, que esse é o risco do mercado de renda variável. Você pode precisar daquilo e ter uma variação. Agora, a gente está enfrentando uma coisa muito importante, que não é habitual, é o risco de crédito. A gente tem o compromisso de empresas pagarem aquilo que elas tomaram emprestado em determinadas datas e não conseguirem, porque a gente teve uma mudança no mundo, então a gente, na verdade, não sabe nem que setor. Imagina, se para encontrar em que ação investir, a gente tem que pensar que ação que a gente vai comprar, porque ela vai se beneficiar dessa mudança que está tendo. O papel, a empresa já tomou o crédito lá fora, já pegou lá atrás, já pegou o dinheiro emprestado e agora ela tem um compromisso. Será que ela vai conseguir ou ela vai quebrar? E não é porque ela é grande ou pequena, porque mudou a estrutura. As empresas não têm faturamento, quer dizer, imagina você de uma hora para outra pensar que as portas estão fechadas e que um amigo meu, especificamente do setor automobilístico, ele disse, olha, eu tenho 700 funcionários e 10% do faturamento. Quer dizer, então. Isso não estava absolutamente em nenhum planejamento e que as empresas que estão mais endividadas, então, correm o risco de extrapolar isso. Então, quando a gente pensa em crédito hoje, a gente tem que pensar em crédito extremamente limitado. Então, e aí, de novo, é a coisa da alocação. De novo, a parte, você não é para ficar totalmente fora de crédito quem já tem crédito. É para ficar com uma parte que seja proporcional seja ao risco que você está tomando, que te deixa confortável. Tá? Desculpa. Você quer abrir agora para perguntas? Vamos para a segunda. Já não. Essa última Esse é o... E agora tem a pizza. Mostra como é que ficaria a alocação sugerida. A outra a gente vai rapidinho. A outra já é bem mais rápido. Tá. Então, quer dizer, na verdade, o que a gente faz aqui? A gente tenta desbastar os excessos. Né? Então, vamos lá, o que mais tem ainda continua sendo pós e pré-fixado com 31%. De novo, é para a gente ter uma mitigação de volatilidade, é para a gente ter um colchão, mas não 54%, sendo que 33% era crédito. Não, vamos reduzir isso. Quando a gente fala tudo aqui, pós, pré, inflação e inflação, tudo isso é renda fixa, tudo renda fixa. Gente? Então, eu não estou enxergando 10, 15, 46. Então, tem 46. Esse alternativo é o COI?
Não, esses alternativos aqui é o ouro. É o ouro, então é outra categoria mesmo. Então é 46 em renda fixa, 46 em renda fixa, 20% multimercado, 20% ações internacional. Qual é o que? Ações internacionais? Tem de tudo. Tem de tudo, então é um mix, tá? Internacional mesmo. Tá, então é só para dar uma explicação. Quer dizer, a gente não tira a característica da carteira, mas a gente procura explorar fundos ou investimentos que vão, em primeiro lugar, estarem ligados ao CDI, né, como é o caso, inclusive, dos multimercados, como é o caso desses fundos que podem ser mais interessantes, e não dá, eventualmente, 5 ou 10 pontos mais, dá 20, 40 pontos a mais do que o CDI. E é isso que a gente quer fazer. Então, qual é, e vamos depois conversar, mas a ideia, então, é fazer com que a gente tenha uma redução no risco da carteira, a saída dessa crise agora, mesmo depois que a gente volte a uma normalidade, saia um novo normal, ao fim do confinamento, é de muito risco no Brasil. Como a Denise vaticinou na última reunião da gente, o risco político hoje é maior do que em qualquer outro lugar, do que em qualquer outro momento do governo do Brasil. Quer dizer, isso vai ter desdobramentos muito imprevisíveis. Então, esse crescimento de investimentos internacionais em dólar são importantes. A gente precisa fazer com que os gestores tenham possibilidade de mexer. Essa história, só aqui completando um pouco, eu vou comprar ações tudo que eu puder porque as ações caíram. Não pensem que o mundo vai ser o mesmo que era em fevereiro. Não dá para a gente dizer que uma ação está mais barata hoje porque as empresas mudaram completamente de figura. É muito mais seguro dizer que os Estados Unidos vão sair de uma forma previsível e que essa queda, como muito bem disse o Márcio Apple ontem, que é o gestor do Adam, ele disse, olha, queda no mercado na Bolsa Americana é oportunidade de compra. No mercado brasileiro, na Bolsa Brasileira, queda é sinal de extrema desconfiança. Se é para a gente aproveitar o retorno dos mercados, não vamos forçar a barra no Brasil, porque a gente não sabe a reforma da Previdência, os 600 bilhões de reais que foram gastos, que foram poupados ou seriam poupados nos próximos 10 anos com a reforma da Previdência, foram embora na ajuda que o governo brasileiro está tendo que fazer para a economia, sejam de estados, de municípios, de pessoas físicas, jurídicas, benefícios. Isso vai levar muito tempo para ser resolvido. Se é para acelerar ou se é para assumir risco, não é na nossa visão. Tem Bolsa Brasileira que vai voltar, tem coisas que vão voltar, tem exportadores que vão se beneficiar do dólar alto, tem tudo isso, mas não vamos achar que o retorno vai fazer com que a Bolsa recupere imediatamente aquilo que estava. Tá? Vamos falar sobre isso. Antes de sair, peraí, vamos voltar só para o seguinte, a dona da carteira me mandou umas perguntas aqui. Então, já que a gente está com a carteira dela... Não, a gente pode falar com ela. Depois? Vamos falar com todo mundo. Não, mas eu acho que... A gente faz a carteira B, depois a gente... Porque eu acho interessante a gente fazer a pergunta para todo mundo ouvir. Não, mas ela pode fazer, a gente faz para todo mundo, não tem problema. Tá bom. Fica tranquilo. Dona da carteira, não fica brava comigo não, que a gente já vai conversar, vamos trocar aqui ideias, não temos pressa. Ela falou que está comendo todas as linhas. Está pensando o quê? Isso daqui é um filme? Não é filme de humor, não. Bom, segunda carteira, vamos passar mais rápido por ela, que é uma carteira de um perfil bastante diferente, vocês vão ver, que tem outros tipos de concentração,
e ela só tem uma instituição. Então, não tem aquele problema de consolidar duas instituições diferentes, ela está toda numa única corretora, como vocês podem ver aqui no quadro à esquerda, e no quadro à direita a gente vê, então, o que ela tem. Só vou dizer para vocês o que ela tem em termos de classe de ativo. Ela tem 2% em ações, ela tem quase 14% num num COI de 5 anos. Né? Esse COI de 5 anos é um COI que tem 5 ações diferentes, né? São todas ações internacionais, e é por isso que a gente vai reclassificar lá embaixo. 2,8, ou seja, quase nada de multimercado. Inflação, ela tem 38,9%, 39%, já a gente vai ver o que é inflação curta e o que é inflação longa. Pós-fixados, ela tem 18,3%, e renda fixa de pré-fixados, 24%. A outra carteira não tinha basicamente pré-fixado. Essa carteira tem 24% de pré-fixado. Quando a gente faz aqui a classificação, visão, raio-x da carteira, o que a gente chega é o seguinte: ela tem 3% de multimercados, ela tem 2% de ações nacionais, não tem nada de inflação curta, né? Todos os títulos que ela tem são de inflação longa, não tem absolutamente nada de alternativos. Inflação geral, 39%, e essa inflação geral, até voltando aqui para dar um pouquinho mais de informação para você, o que ela tem de inflação geral? Ela tem CDBs do BMG, pagando IPCA mais alguma coisa, o primeiro vencimento é em maio de 2024, depois ela tem CRA da Klabin para 2029, depois tem Neoenergia para 2033, depois tem Petrobras para 2034 e tem Taesa, não é? Que é uma empresa de energia elétrica, se eu não me engano, do Tocantins, né? Para 2044. Né? Quer dizer, isso faz com que qualquer oscilação que a gente venha a ter na curva de juros tenha um efeito bastante grande sobre todos esses investimentos, porque, embora os juros agora sejam para baixo, até 2044 a gente tem muita coisa para acontecer. E qualquer oscilação que a gente comece a ter, que seja por risco político, que seja por risco econômico, vai fazer com que a gente tenha um efeito bastante grande em todas essas carteiras, em todos esses títulos dessa carteira. Aí ela tem 42 de pós-fixados, não é? E 14% de internacional, que é, digamos assim, o grande fator de proteção da carteira. Né? Então, vamos lá para análise. Como é que a gente vê isso? A gente vê multimercados saindo de 3, subindo para 20, mesmo multimercado macro investe 17. Ações nacionais subindo para 10. Claro, quer dizer, aquilo que a gente está falando, tem ações aqui no Brasil que vão se beneficiar, né? Mas não em 24% como tinha na outra carteira, 10%. 10% de carteira todo mundo tem que ter em qualquer momento, então investe 8%. Inflação curta, NTNB 2024, com o que paga hoje IPCA mais 2,5%, vai de 0 para 9%. Né? Vai de 0 para 9, tudo bem. Alternativos, 0, não faz mal. Deixa os alternativos como estão e vamos tirar lá de baixo. Quer dizer, inflação geral, quer dizer, aquela inflação longa, de 39 para 20, ou seja, vamos reduzir isso pela metade e reduzir as Agora, pronto, desculpa, fui multado aqui pela guarda de plantão. Vamos reduzir pela metade essa inflação geral, de 39 para 20, isso é muita coisa, vamos cortar isso pela metade. Na outra página, pós e pré-fixados,
saindo de 42% para 27%, ou seja, resgatando 15%. Né? E no internacional, que efetivamente é onde está o nosso colchão, a gente fica lá aos 14%, até porque o que acontece é o seguinte, isso é um COI, o COI não tem liquidez. Né? Quer dizer, existiriam, em princípio, proteções que a gente pudesse fazer que pudessem ser mais líquidas, existem, obviamente, a gente poderia conversar sobre isso, até porque até janeiro de 24 a gente fica extremamente engessado, mas com relação ao investimento, à exposição lá fora, é isso mesmo que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar riscos fora do Brasil, que lá sim são riscos muito mais visíveis, são muito mais projetáveis, estimáveis do que pode acontecer no Brasil. E aí, então, quando a gente olha a carteira, a gente também, como na outra, desbastou aquilo tudo que era excesso. Então, a gente ganha exposição significativa no multimercados, ações a gente sobe para uns 10% aqui, que é uma parcela bastante confortável, a inflação curta, que a gente não tinha nada, a gente aumenta, inflação longa, que a gente tinha 39%, a gente vem para 20%, pré-fixados a gente corta bastante, o internacional, que além de ser um bom investimento, a gente não tem liquidez, fica como está. Tá? Então, é isso, essas são as sugestões, isso é o que a gente tem aqui, quer dizer, para conversar justamente sobre o que a gente hoje aconselharia fazer. Claro que cada pessoa tem o seu portfólio, mas as regras gerais, quer dizer, aquilo que a gente vê especificamente como sendo o panorama da saída do momento, é um panorama de tentar racionalizar principalmente o risco e fazer com que a gente não assuma o maior erro que eu acho que a gente pode ter nesse momento, que é achar que a volta à normalidade, entre aspas, seja uma réplica daquilo que foi quando a gente entrou nessa confusão toda. Não vai ser. Né? Não vai ser. E agora, então, a gente abre para quem quiser conversar. Eu vou passar as perguntas. Eu queria fazer uma sugestão, não sei o que você acha, se esse é o momento. A Denise mandou aqui um comentáriozinho curto. Eu tenho que fazer isso. Peraí, quem que é? A Miriam Solto tá... Pronto. Então, eu pensei o seguinte, se a Denise topar falar 2 minutinhos, porque ela respondeu sobre inflação, ela respondeu no grupo. Se ela topar falar 2, 3 minutinhos para a gente sobre esses comentários que você fez em termos de inflação e tudo mais, talvez possa enriquecer a discussão. O que você acha? Não, mas pode ser no final também. Não, Denise. Então, se ela topar, que eu acho que topa, que eu conheço bem a minha amiga... Vamos fazer o seguinte, para não perder o fio, vamos ela já falou topadíssimo. Então, vamos responder as perguntas e a gente depois... E daí a gente entra... Na aula magna da Denise. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta... Se alguém quiser sair do mute aí e perguntar também, por favor, não, mas daí eu queria falar das carteiras, para depois eu vou falar das perguntas sobre a carteira. Tá porque eu anotei aqui, você tem que procurar aqui, porque como eu sem querer cair e voltei, o meu chat desapareceu aqui. Tá? Então, deixa eu entrar aqui nas perguntas da carteira. Então, por isso que eu estava... É para fazer a pergunta por escrito, Lena? Não precisa. Tá funcionando. Eu tenho 2 perguntas, a hora que puder, tá? Então, fala. Primeiro, o que é inflação longa e inflação curta? Se vocês falaram, desculpa, eu me perdi. E segundo, por que nessa última carteira que eu vi umas taxas pré-fixadas tão boas diante, né, da queda da taxa de juros, por que mudaria isso agora, nesse momento? Na verdade, vamos lá.
Inflação curta ou inflação longa? Inflação curta é aquela inflação mais ou menos até 4 anos. Né? Quer dizer, se você pensar em 4 anos, aí efetivamente você teria a inflação curta, que é aquela inflação que seria menos comprometida com algum tipo de oscilação na curva de juros. Né? Então, o que acontece? Quanto maior o tempo que você tem até o vencimento do título, maior é a perda que você poderia ter se os juros voltassem a subir. Não é? Então, hoje, não parece ser um problema com relação ao curto prazo. Né? Quer dizer, você pode entrar numa taxa de juros, num título de até 3, 4 anos, que o diferencial de juros compensa a volatilidade que você vai ter. Quando você começa a pensar em títulos de 2034, 2044, 2033, você já começa outra vez a entrar numa perspectiva de não só reacomodação de juros, como também de risco de longo prazo com relação àquilo que pode estar acontecendo hoje no Brasil em função do desequilíbrio fiscal que está acontecendo. Então, essas taxas longas, elas são boas efetivamente, mas pode ser que elas impliquem em riscos, não só riscos de mercado, como também riscos de crédito, porque, não, com exceção da Petrobras, aqui Neoenergia, Taesa, tal coisa, são empresas que estão hoje no olho do furacão, Carla. Tá? E aí o que acontece? Renda fixa pré-fixada, taxas altas, ótimo, quer dizer, é verdade. Quer dizer, você tem BMG 9,4 para 2024, para abril de 2024, 9,5, Pine para 2026, dá para viver com isso. Efetivamente dá para viver com isso. Tanto que não foi essa, digamos assim, a nossa sugestão de sair. Quer dizer, a carteira B, a sugestão de sair era da inflação geral, não é? E das posições mais longas que a gente tem aqui em outros títulos que não são necessariamente os pré-fixados, esses pré-fixados mais curtos. Ok, tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Obrigada. Vamos lá, próxima. Deixa eu anotar, deixa eu falar aqui o... Deixa eu voltar aqui, eu não estava... Vamos lá. Não, agora sobre a carteira mesmo, tá? A ou B? A. Carteira A. Não seria melhor tirar tudo do XP crédito estruturado? Na verdade, aí é uma análise que a gente pode fazer, eu acho que individualmente. Na linha do que a chance dos créditos não serem pagos. Olha, sim, quer dizer, sair totalmente, eu acho que você ainda vai continuar tendo um prêmio de risco aqui que pode valer a pena, né? Se, na verdade, reduzir para 14, reduzir para 8, reduzir para 10 é efetivamente o sweet spot, aí, o número ótimo, isso vale uma conversa para que a gente possa analisar, inclusive, quais podem ser outras alternativas. Mas, de uma forma geral, se a gente se aproximar dos 10% da carteira, eu acho que a gente consegue reduzir significativamente a volatilidade como um todo e a gente chega num ponto em que dá para conviver com aquilo que a gente pode ter eventualmente de risco. Né? Quer dizer, a mesma coisa que a outra carteira B, que hoje tem 2, a gente está indicando 10. Tem bons negócios, vão surgir algumas oportunidades, não zeraria. Agora, se em vez de 14 vai ser 10, vai ser 9, alguma coisa, é questão muito mais de avaliar o conforto. Mas zerar, não precisaria zerar, não, mas reduzir significativamente, sim. Outra pergunta.
Daí eu vou juntar duas perguntas. Ainda vale a pena comprar ouro? E daí a pergunta da Gabi era onde comprar ouro? Que ela até me cobrou aqui se eu tinha visto que ela escreveu no grupo e ficou para trás. Onde comprar ouro? Aqui, vamos lá. O ouro subiu. Eu acho que sempre vale a pena a gente ter algum amortecedor internacional na carteira. Né? Quer dizer, o ouro subiu, está caro, não importa, porque essa é uma posição estrutural da carteira. A gente pode diferenciar posições táticas e posições estruturais. Posição estrutural é aquela que a gente vai manter sempre na carteira e que a gente vai aumentar um ponto, diminuir um ponto, aumentar 2, diminuir 2, tal e coisa, mas a gente vai sempre querer ter na carteira. Ouro é uma posição estrutural da carteira. Então, é a melhor forma que a gente tem de fazer com que a carteira esteja protegida, por dois motivos. Porque, em primeiro lugar, o ouro é um ativo que ganha com o estresse. Em segundo lugar, o ouro é cotado em dólar. E eu vou fazer aqui na carteira, eu não quis abrir essa discussão, mas esse ouro que está investido, esse fundo aqui, vou mostrar para vocês, esse fundo Trend Ouro Multimercado, ele é um fundo que tem duas classes. Uma classe é em reais, ou seja, é redeada do dólar, e tem a classe em dólar, que é efetivamente a que eu prefiro. Né? Isso por quê? Porque quando o dólar quando tem estresse, o dólar sobe. Quando o ouro sobe, é porque tem estresse. Então, você tem um multiplicador desse fator de proteção quando você tem a classe do ouro em dólar, não a classe do ouro redeada em reais. Então, aqui é a primeira observação que eu faria. Então, tem esse trend ouro. Eu vi também que os bancos agora, na busca de proteção, têm começado a abrir seus próprios fundos de ouro. Se não me engano, o Itaú, eu vi também, tem agora um fundo de ouro também para investir. Então, é uma commodity, é um investimento que crescentemente está sendo ofertado nas plataformas e que eu acho que vale muito a pena. Então, com relação a isso, pode procurar, muito provavelmente aqui, Gabi, onde você tem o investimento, você deve ter algum fundo de ouro, mas entra na classe dolarizada, entra na classe do dólar, porque você assim vai conseguir proteger mais a carteira. A Denise pediu para furar a fila para as perguntas, ela tem umas perguntinhas, porque ela tem que sair. Manda bala, daí eu continuo aqui com mais outras perguntas. Pode abrir então o microfone aí e falar. Tudo bom, gente? Primeiro, parabenizar aí, que tá super legal a apresentação, adorei. A ideia é um pouco fazer... é verdade, então tá excelente. Obrigado. Acho que só para pontuar aí os comentários que vocês tinham falado, eu até tinha colocado aqui para todo mundo, eu acho que é isso mesmo, a gente vai sair desse furacão num outro furacão aí como o Brasil, né? Assim, esse é o momento mesmo de gastar e se endividar, porque você tem que socorrer famílias e empresas, senão a economia quebra, mas o resultado disso vai ser um grau de endividamento do setor público muito grande, e a gente vai sair desse furacão tendo que fazer outras reformas para resolver o problema fiscal. Ele já não estava resolvido antes, previdência era um dos caminhos, mas a gente sabia que tinha outras coisas para fazer, então a gente vai sair com essa lição de casa, com um presidente mais fraco politicamente, brigando com o Congresso, brigando com o Supremo, né, com o Judiciário e com o Legislativo, então assim, vai estar numa condição mais complicada mesmo para fazer reformas, mais difícil para fazer reformas, numa discussão eventualmente de impeachment, se ele continua estressando essa briga, então acho que a gente tem uma crise brasileira para gerir depois de saído aí do furacão. Então, normalmente, numa crise como essa, que você tem uma interrupção por fechar o mundo, né, fechar o comércio, na hora que volta, cresce bastante. É bem possível que a gente veja os Estados Unidos crescendo rápido. Aqui eu acho que a gente vai demorar um pouco mais para recuperar a perda, acho que esse é um ponto.
O outro, aí você estava falando da questão de ações, e aí acho que isso vale um pouco também para os fundos imobiliários, vão ter algumas mudanças setoriais que a gente ainda não sabe definir, mas tem muitas discussões de mudanças de comportamento, né? Assim, de escritórios menores, porque a gente vai aprender que dá para um pedaço fazer home office, isso pode desvalorizar, por exemplo, aluguéis comerciais. A gente já ouviu tanto isso. Então, e aí você tem um monte de fundo imobiliário que está lá que de repente aquele prédio vai ficar sublocado ou bem menos do que ele poderia. Então tem esse ponto que pode afetar construção civil, pode afetar aluguéis, você tem mudanças de comportamento de compra de consumidor, consumidores, famílias saindo mais endividadas, demorando a comprar, então setores que eram setores muito bem vistos, né, como varejo, por exemplo, podem ser setores que vão demorar mais a se recuperar. E do outro lado, você tem setores mais ligados a commodities, que você tem preço em queda, mas que até acho que se recuperam mais fácil. Então, acho que o recado é esse, assim, vai ter um comportamento heterogêneo de setor, é difícil apostar em bolsa nesse momento, mesmo que você tenha, aparentemente, ações em preço baixo, por isso que você falou, Isadora, a gente não sabe direito quem vai sair mais forte, quem vai sair mais fraco, desse furacão. E do lado do Brasil, acho que a gente tem uma lição de casa para fazer, que não é fácil, uma liderança que vai estar mais frágil, então, que vai ter menos capacidade de gerenciar e de pautar o Congresso. Né? E a gente não sabe se vai ter um Congresso com tanta vontade de fazer reforma como a gente teve no ano da Previdência também. Vamos ver o que vai acontecer. Então, era mais esses meus comentários, só para reforçar aí a sua fala, acho que é isso mesmo. Então, a gente vai ter um mundo mais difícil, mas particularmente um Brasil, acho que mais difícil que o mundo quando a gente sair do furacão, tá bom? É isso, gente, eu tenho que sair que eu tenho a última reunião do dia aí, queria só mandar um beijo aí para todos, agradecer, foi super legal mesmo, como sempre, né? Super de alto nível, aí vi que tinha um monte de gente, acho que é o nosso novo conceito aí, é mais gostoso quando a gente se encontra pessoalmente, mas também funciona bem. Tá bom. Obrigado, Denise. Beijo para você. Beijo para você. Só aqui, dividindo um número com vocês, em cima do que a Denise falou, o FMI refez a projeção de crescimento para esse ano e para o ano que vem de todos os países. E o que é interessante é o seguinte, o FMI diz que o Brasil deve encolher 5,3% esse ano, os Estados Unidos devem encolher alguma coisa como 5,5%. Só que, ano que vem, o Brasil tem uma perspectiva de crescimento de 2,5%, quando os Estados Unidos têm uma perspectiva de crescimento de 5,9% e o mundo tem uma perspectiva de crescimento de 5,8%. Ou seja, a tração da retomada não está no Brasil. Quer dizer, se a gente considera oportunidades, a gente tem que considerar que o Brasil vai ter, além do risco econômico, um risco político. Então, tudo aquilo que representar risco, seja por força da economia, dos lucros ou do crédito, eu tenho bastante dúvida com relação ao Brasil no que diz respeito à tração de volta aí para a atmosfera. Mais perguntas em relação à carteira A. Na linha de que... não, você já foi. Os COIs da carteira A estão dando negativo. Isso é normal? O que significa estarem negativos agora se estão atrelados ao dólar? Daí eu vou aproveitar e vou fazer mais algumas, só para você ver como é que você vai organizar as suas respostas. Daí tem mais algumas coisas interessantes aqui. Tá? A Camila Cunha Tavares está falando, quando fazemos investimentos fora do país, você vai usar o real que está desvalorizado e aí vai aplicar em moeda forte e quando for liquidar e transformar isso novamente em reais. Não é bem possível que o real se valorize e que os ganhos desse ativo se percam? Não. Tá. Daí a Regina perguntou, se os Estados Unidos vão se recuperar mais rápido e até de forma acelerada, não seria o caso de investir em ações internacionais em dólar? Sim. Então, vamos lá. Então, vai tudo, são todas as perguntas vinculadas, então achei que dava para perguntar tudo junto. Tá. Bom, então vamos lá. Dólar, tá?
O dólar, de novo, da mesma forma que o ouro, o dólar é uma posição estrutural na carteira. A gente pode discutir se é 5%, se é 10%, se é 12%, mas é uma posição que a gente precisa ter sempre. É verdade que o dólar agora chegou num ponto extremamente alto, mas a grande realidade é que o passado não representa o futuro, né? Quer dizer, quando você olha hoje o risco Brasil, quando a gente olha justamente o risco do Brasil, tanto no aspecto econômico como no aspecto político, quando a gente olha tudo aquilo, os juros no Brasil, por exemplo, que os juros sempre foram juros altos e agora a gente tem juros que vão chegar a ser vão ser negativos em termos reais, a gente chega a um novo patamar de equilíbrio do dólar. Não é? Então, o que acontece? Dólar a 4,20, dólar a 4,30, dólar a 4,50, muito provavelmente a gente não vai ver mais. Não vai ver mais nesse próximo momento. Quer dizer, pode ser que o Brasil, em 4 anos, 5 anos, 6 anos, tenha, digamos assim, um rearranjo estrutural importante e que volte efetivamente a ser um país confiável. Mas quando a gente olha para os próximos 12 a 18 meses no Brasil, a gente, infelizmente, como disse a Denise, está mais próximo de um impeachment do presidente, com todos os problemas que isso acarreta e com todo o desarranjo econômico que a gente vê hoje, que seria um fator impulsionador do dólar muito forte, do que ver uma saída com uma recuperação econômica forte, com um presidente ou um aspecto político que desse uma sustentação mínima para que o país pudesse ser considerado outra vez um local onde seria bom investir, um país que atraísse fluxos de capitais tanto para investimento direto como para investimento de portfólio. Então, isso tudo criou um rearranjo de forças que leva a gente a acreditar que o dólar de equilíbrio não seja mais o dólar dos 4,50, 4,60, 4,70. Então, se a gente olha e vê aquilo que a gente poderia ter de crescimento nas ações americanas globais contra aquilo que seria um potencial de desvalorização do dólar, eu, sinceramente, não tenho muita dúvida em dizer que esse é o tipo do risco que valeria a pena. Acho que se a gente tivesse um retorno, uma possibilidade de tracionar no retorno à economia de uma forma mais previsível, aí talvez eu acreditasse que o dólar hoje, de fato, poderia estar caro e poderia voltar. De novo, as ações não ficam baratas porque elas valem menos, né? Nem o dólar está alto porque ele vale mais. Existem outros critérios e outras relações de forças que precisam ser analisadas. E eu acho, então, que o dólar hoje não está assim tão caro como a gente poderia pensar em comparação com o que a gente já viu atrás. Do COI, por que o COI está negativo? Não sei, precisa ver o preço, precisa ver a composição, precisa ver qual é a coisa, então aí precisa entender o COI. Aquele COI, né? Então, eu volto naquele ponto que eu falei no começo. O COI é muito difícil, porque é uma caixinha que tem algumas coisas lá dentro. O fundo, inclusive por exigência da CVM, a gente tem acesso a todas as informações. Então, na pior das hipóteses, um fundo de investimentos, você tem informações atrasadas 3 meses, que é o prazo que os gestores têm para abrir carteira. Mas você consegue enxergar tudo que está sendo feito lá. É obrigatório isso. O COI não. Para vocês terem uma ideia, essas plataformas que as pessoas que fazem trabalhos como a gente estão com dinheiro, Quantum e tudo mais, ou mesmo quando aquela lá que é aberta, que a gente já há Verius, onde você consegue fazer comparação de fundos e tudo mais,
todas essas informações eles tiram da CVM. E por isso que a gente consegue enxergar tanta coisa. COI não, a gente não consegue informação de COI, porque COI é a caixinha que está lá dentro do banco. Então, o banco vai falar assim, ó, eu vou te dar esse retorno, mas não o que, de fato, ele está fazendo. Eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho. 10 anos atrás, um pouquinho, 12 anos atrás, eu fui liquidar um fundo de investimentos que chamava GEMS, foi depois da crise de 2008. E lá tinha uma operação específica com um banco de hedge. Não vou nem entrar de swap, tal. O banco, um banco internacional muito grande, puxou uma cláusula daquele contrato que falou assim, eu tenho o direito de aumentar o nível de margem, o nível de garantia que eu tenho. E simplesmente, por conta daquilo, ele desestruturou o negócio. A gente não conseguia trazer de volta o dinheiro. Então, assim, se a gente for analisar o COI, como é que funciona exatamente isso? O que pode acontecer em momentos de disruptura, como é o que a gente está passando agora? Não é uma coisa simples. Então, a gente teria que entrar e analisar. A boa notícia é, o COI, ele tem, no prazo dele de vencimento, se você esperar até lá e não tiver nenhum gatilho que faça com que ele vire pó, que também existe COI assim, é verdade, que também existe COI assim, você vai receber lá de acordo com aqueles parâmetros estabelecidos quando você entrou no COI. Mas quem me conhece sabe que não é que eu recomendo COI de vez em quando, eu não gosto de COI. Por mim, assim, as pessoas, que dica você dá para ter na carteira? Eu dou uma dica contrária. Não tenha COI na carteira. Nunca. Só quem ganha, com certeza, é quem estrutura o COI. Tá? Então... Mas olha, esse COI da carteira A está com não sei se está no positivo ou não, com 107, talvez tenha sido. Enfim, não sei, precisa olhar, precisa ver exatamente o regulamento do COI para a gente entender direito. Tá. Mais uma pergunta aqui, daí fugindo um pouco dessa parte de mercado internacional, mas para resumir, a gente gosta de mercado internacional, a gente gosta de bolsa internacional, a gente recomenda já desde antes desta crise um ETF que se chama IBB11, e então a gente acredita que de fato a recuperação vai acontecer mais rapidamente lá fora, e por uma razão muito importante, que lá existe uma estrutura melhor. E o risco político é muito menor do que o daqui. Acho que a Regina estava... Exatamente. E daí teve uma pergunta que veio aqui também, pedindo para você falar sobre debêntures da Petrobras. Debêntures incentivadas da Petrobras. Debênture incentivada é aquele título cujo incentivo, maior incentivo que existe para o investimento é o fato dele ser isento. Ao contrário da grande maioria dos títulos de renda fixa, ele é um título isento que você tem o rendimento, não tem o rendimento com incidência de imposto. Petrobras, especificamente, precisaria ver de novo, quer dizer, precisa ver se existe alguma cláusula, né, nessa emissão que aumente a garantia ou que aumente o risco do investimento. Mas, sem entrar no mérito do risco do investimento, tudo aquilo que diz respeito à classe das debêntures incentivadas de longo prazo tem a ver justamente com a situação dos juros e do risco, tanto econômico como político, que podem afetar hoje o investimento. Não existe uma razão para se reduzir drasticamente a posição de títulos mais longos. Nesses dois casos, especificamente, principalmente na carteira B, existia um excesso de títulos longos.
né? Quer dizer, então, a pergunta, então vamos zerar, por exemplo, na carteira a posição do crédito estruturado? Precisamos chegar a esse ponto. O que a gente precisa fazer é com que exista um reequilíbrio, uma reorganização do portfólio de investimentos para justamente atingir uma estabilidade em que o retorno que a gente vai buscar esteja adequado ao risco que a gente esteja correndo, né? Isso não quer dizer que as posições precisam ser zeradas, elas precisam ser simplesmente balanceadas. Então, eu acho que essa é a mensagem. Não é para sair tudo, não tenho nada contra a Petrobras, não tenho nada contra... Eu não gosto, quer dizer, até não tenho condições de fazer uma análise e, por isso, então, eu prefiro não opinar, prefiro esses títulos todos, tudo aquilo que represente risco, seja de renda variável, seja de renda fixa com crédito, eu sempre indico especialistas tomando conta dele. Especialistas conhecem, eles têm estruturas, eles monitoram, então não chamaria para mim a responsabilidade de uma gestão de nomes específicos. Existem bancos muito bons que assessoram com relação a isso. Então, também usaria esse recurso do banco, ou se não, de um fundo de investimento, porque analisar crédito, prazos e mudanças, isso é bem complicado. Deixa eu falar. Fizeram um comentário aqui, a Adriana fez um comentário, e eu acho que, voltando a falar do COI, daí eu vou querer falar mais uma coisa, mas voltando a falar do COI, além disso, tem custo dentro do COI que a gente nunca vai conseguir enxergar. E não são pequenos. E não são pequenos. E a gente nunca vai conseguir enxergar porque eles estão embutidos em determinadas coisas. Então, para enfatizar. Daí, mas tem... Então, assim, os COIs são um instrumento, eu sempre falo a minha opinião, né? São um instrumento que muita gente gosta porque acha que está fazendo uma operação mais sofisticada, mais estruturada e participando do que a tesouraria daquele banco estaria fazendo, né? Então, ele é vendido de uma maneira muito bonita. Para quem vende, ele ganha dinheiro, né? O cara que está vendendo, ou a cara que está vendendo, é como vender um produto de renda fixa. Os FIIs são gordos na venda desse produto. Então, eles têm um incentivo e, na grande maioria das vezes, quem está oferecendo o COI está oferecendo bem intencionado, porque eu acho que o agente autônomo ou o gerente que está oferecendo o COI, ele está acreditando que o risco do COI é só esse mesmo. Se der 30% para cima, se der 40% para baixo, ele está acreditando, porque é um produto muito sofisticado. Eu falo isso porque eu já trabalhei muito em estrutura de produtos. Então, eu lia todo esse papel, toda essa papelada. Então, a pessoa que está vendendo isso, ela muitas vezes não está fazendo isso nem por maldade, está fazendo isso porque acredita que é maldade não é por isso, seria no máximo por interesse próprio. Não, mas eu digo assim, porque você oferecer um produto ruim é maldade. Se oferecer um produto ruim é maldade. Mas não ofereceria porque é ruim, ofereceria porque ele teria algum benefício. Então, mas não teria uma maldade originária. Isso. Mas então, assim, eu acho que ele é tão sofisticado, tão complicado, que a pessoa que oferece nem entende isso. Quem entende é a área de estruturação de produtos do banco, não é o cara que está vendendo isso. Então, eu queria falar, e eu sempre falo muito desse pessoal que vende e tal, eu vou, então, enfatizar aqui o meu respeito por muitos ótimos agentes autônomos que tem por aí. Muita gente que eu conheço e que eu respeito demais. Só que o agente autônomo, ele depende de comissão. Então, ontem, por exemplo, uma cliente escreveu para mim e falou assim, olha, a minha carteira mudou de agente autônomo e agora o cara está me oferecendo alguns produtos. E realmente, enquanto ela não mexer na carteira dela, o agente autônomo não vai ganhar nada com isso. Então, em muitos momentos existe essa oferta de produtos que às vezes você está com a tua alocação boa e você não precisa mexer.
O cara pode estar até te oferecendo algum outro produto bom, mas se a tua alocação, isso que é importante, a alocação da carteira colocada nas classes de ativos de maneira correta, escolhendo lá os móveis, que a gente não conseguiu nem falar, a gente pode até daqui umas 2 semanas falar qualquer coisa assim, eu vou falar com o Zé Eduardo o que a gente pode fazer. A gente passa por menos sustos, porque o investimento é isso, é você ter o seu patrimônio financeiro alocado em classes corretas e em produtos corretos, tá? E tem mais uma pergunta aqui, daí a gente, que já são 18h40. Antigamente ouvia-se muito falar de se abrir offshore para investir. Ainda existe essa possibilidade? Esse tipo de investimento entra na carteira? Tudo entra na carteira. Vamos lá, ele é um grande especialista, tem bastante experiência com o mercado internacional. Sim, quer dizer, na verdade, essa montagem offshore toda, que necessariamente você precisa montar a estrutura, que não é assim tão cara, mas precisa montar a estrutura offshore, aí precisa ir ao banco, fechar o câmbio, mandar o dinheiro para lá, precisa ter um banco lá fora para cuidar do dinheiro, por isso os bancos geralmente têm os seus officers, os seus banqueiros. Sim, quer dizer, tem essa parte toda, aí sim, efetivamente, a conta não é nenhuma conta brasileira, as offshores são extremamente interessantes e eficientes do ponto de vista tributário, porque lá não tem come-cotas, lá não tem taxação de dividendos, quer dizer, dividendos até tem de juros que são pagos, quer dizer, você tem ali uma estrutura que efetivamente é muito interessante do ponto de vista de reinvestimento dos recursos sem nenhum tipo de redução por força de impostos. Os impostos vão incidir só futuramente quando houver ou a distribuição de dividendos ou tiver o retorno do capital para o Brasil. Mas isso a gente já fala de valores comparativamente mais altos. Então, são duas coisas que eu acho que são importantes. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, dependendo do patrimônio, vale muito a pessoa ter os seus investimentos no exterior, e aí, então, isso é muito interessante, até porque você foge completamente do risco Brasil e do risco do Brasil, eventualmente, ter qualquer determinação interna que possa prejudicar os investimentos. Lá você está sob outra jurisdição, sob outra legislação, regulação, quer dizer, ali, efetivamente, você está fora do Brasil para investimentos, coisa que é boa. Mas o que a gente está dizendo aqui é que, junto com isso, dentro da carteira brasileira, para você ter retorno em reais no longo prazo, a gente precisa ter uma parcela de dólar. Né? Quer dizer, isso depois, se quem quiser, a gente mostra os gráficos. No longo prazo, você ter dólar mais um rendimento em cima do dólar é extremamente confortável, principalmente em momentos de estresse. Né? Como disse muito bem quem teve lá no JP Morgan, lembra, quando o Juliano falou, o Brasil está para o mundo como o Maranhão está para o Brasil. A gente não pode ter 100% dos investimentos no Maranhão. Nós somos brasileiros, mas a gente não vai investir no Maranhão. Nem nada contra o Maranhão. Nada contra o Maranhão. Está falando do Maranhão figurativamente. A gente não pode, em termos de importância, ter tanto dinheiro ou ter só dinheiro no Brasil. Ou seja, não estamos falando de diversificação ampla de patrimônio, estamos falando mesmo na carteira brasileira. Aqui, para a gente ter mais resultados em reais, a gente precisa ter também um pé lá fora. Eu quero falar mais uma outra coisa em relação a isso. O nosso ponto em comum, quando a gente começou com a consultoria quase um ano atrás, foi a nossa experiência no mercado internacional. Né? Então, antigamente, isso daí eu vou falar por conta desse negócio de abrir conta e tudo mais. E daí eu vou falar do IVVB11, porque me perguntaram de novo, então a gente explica direitinho o que é. Então, a gente tem essa experiência, sabe quem é? A gente tem essa experiência bastante. Eu passei mais de 10 anos lutando para distribuir produtos aqui atrelados a investimentos lá fora, porque eu acho que
o mercado internacional aqui, o mercado aqui é muito limitado em termos de produto. Hoje, você pode abrir conta lá fora, mas também existem vários produtos aqui que te dão acesso ao mercado lá fora. Então, já não é mais tão difícil você acessar esse mercado. E daí, nessa linha, eu queria contar do IPVB11, que é um ETF. É um ETF negociado na Bovespa. Negociado aqui na Bovespa. Então, é um instrumento que você compra aqui, como se fosse comprar uma ação. Depois a gente vai falar de ETF, não hoje. Mas é como se você comprasse uma ação, tem liquidez, tem tudo, é muito fácil fazer. Você compra por corretora e ele é em dólar. Então, é como se você estivesse comprando diretamente o índice do S&P lá fora. Então, S&P 500, 500 maiores empresas americanas. Mas a gente vai falar de índice, é uma coisa que a gente precisa muito, é falar de índice, falar de referência, falar de ETF. Então, o produto que a gente falou, que é um ETF, ou seja, não é um produto administrado por ninguém, não é nada, a gente não está, e daí a gente vai falar em outras oportunidades sobre isso. Para quem quiser ver, é IVVB11, esse é o ticker dele, e daí corretor e tal. Só que, lembrando, a alocação vem em primeiro lugar. Então, quanto você tem que olhar na sua carteira, o que você tem, o quanto você está exposta a esse tipo de coisa. Então, não é só, eu vou comprar como, me dá uma dica de uma ação de uma empresa boa. Pode, mas às vezes pode não ter espaço na sua carteira, às vezes pode ter. Então, enfim. E essa alocação é justamente esse exercício aqui, essa tela que a gente está mostrando agora, isso é importante. É tentar pegar os investimentos e colocar em cada uma dessas caixinhas que são a base de tudo, né? Quer dizer, uma boa alocação, os números que eu conheço são os números lá de fora. Uma boa alocação, ou seja, distribuir bem proporcionalmente entre cada uma dessas caixinhas, ela vai dar quase 80% do resultado final do seu produto. Ou seja, se você está procurando 10% que seja ao ano, 8% vem dessa alocação e só 2% vem da seleção de produto, do market timing. Agora é hora de sair, agora é hora de entrar. Não tem isso. Quer dizer, ninguém vai descobrir sempre qual é a hora de entrar num determinado produto, qual é a hora. Senão, era muito fácil, todo mundo ficava rico na bolsa, porque é só comprar na baixa e vender na alta. Quer dizer, o conceito é extremamente simples, mas como fazer isso é extremamente difícil, ninguém consegue. Então, vamos cuidar da alocação. Se a gente conseguir colocar bem, distribuir bem a carteira nessas caixinhas, a gente vai viver feliz. E o resto são os móveis. A casa é bonita, a casa foi bem planejada, o sofá está bom, se o sofá ficar velho, se a televisão não for mais aquela, a gente troca, não tem problema. A locação é a planta da casa. Bom, gente, é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta específica para... Peraí, tá bom? Alguém fez uma pergunta aqui, quando tinha mais pergunta. Quem foi? É possível ter 10% esse ano com uma alocação deste perfil moderado? Não entendi. Eu acho que é a Memeia. Quem que é que está perguntando? Não quer abrir o microfone e perguntar para a gente? Eu não entendi direito a pergunta. Oi, é a Maria Amélia. Oi. Não, eu queria saber, não, porque ele citou, ele falou, se quiser ter, por exemplo, 10%, 80% vai ser referente à alocação. A minha pergunta é, por exemplo, uma alocação, você falou justamente em 10%, com um perfil moderado, este ano especificamente, até um tempo atrás, isso seria possível. Nessa situação agora, você acha que é possível ou não? Olha, pus agora na página que a gente conhece o pessoal também do Private Itaú e do coisa, eles fizeram um trabalho muito legal e serviu mais ou menos de base e aqui basicamente são as métricas dos retornos esperados por categoria de risco de cada um dos portfólios. Né? Tá. Então, esse é o retorno, diria, para os próximos 12, 18 meses. Né? O retorno do conservador
é de 2,70, né? Para vocês terem uma ideia, a projeção do CDI do Itaú é que a gente tenha um CDI médio dos próximos, acho que 12 meses aqui, de 1,8%, contra um IPCA, ou seja, uma inflação de 2,28%. Então, sem imposto, a gente já vai ter 0,4% negativo de juro real. Então, o que eles acham, o que diz o pessoal do Itaú? Eles dizem o seguinte, que o modelo conservador vai dar 146% de CDI, que dá 2,70 nominal. O moderado vai dar 378% do CDI, que é 7% nominal. O arrojado, né, ele vai dar 687 do CDI, que daria 12,7. Né? Isso são números do Itaú. Né? Quer dizer, o Itaú que está botando aqui, obviamente, são números confiáveis. Os bancos, em geral, fazem isso e a gente gosta de olhar esses trabalhos dos vários bancos. Então, o que acontece aqui é o seguinte, nesse cenário, o que o Itaú está dizendo é que, no cenário mais otimista possível, o perfil moderado pode dar quase 17. E no cenário mais pessimista, não dá nada. Né? O arrojado, no mais otimista, pode dar quase 35. Mas no pessimista, você vai perder 2,30, 2,40. Então, acho que a gente tem... existe um momento de atacar e existe um momento de defender. Eu, hoje, não posicionaria o portfólio por um ataque por causa da falta de visibilidade que a gente tem do futuro. A gente está fazendo uma proposta de defesa com uma chance de contra-atacar na medida em que o cenário eventualmente melhore. Mas não acho ainda que seja a hora de tentar atacar e procurar, digamos assim, perfis mais arrojados. Tá, jóia. Obrigada. Muito bom. Bom, gente, acho que é isso. Super obrigada pela participação de vocês. A gente vou sempre a ideia aqui é dar uma visão para a investidora e não para a operadora. É até por isso que eu sou tão chata em relação à participação de pessoas de mercado financeiro no grupo no dia a dia, porque dá uma visão diferente. Então, a gente respeita, tem muita gente, mas de mercado financeiro, claro, a gente é rodeado disso, faz mais de 30 anos que a gente faz isso. Dessa gentinha. Mas é porque é tentar dar o foco para esse grupo. Façam suas perguntas, a gente vai pensar em algumas coisas que façam sentido. A gente ficou muito quieto esses dias, porque acho que estava todo mundo se readequando na sua rotina. Trabalhar em casa não é fácil, tem que pensar num montão de coisa fora daquele dia a dia, é complicado. Então, mas acho que foi bom, gostei. A gente teve bastante gente aqui no grupo, é um super prazer e super obrigada por vocês participarem. E quem quiser qualquer comentário, qualquer observação, pergunta, pode mandar para a gente aqui, a gente responde, fala pessoalmente, com o maior prazer. Toda hora eu estou sendo derrubada aqui da minha coisa. Entra aqui, por favor. Tem perguntas? Não, Chat, né? mas... Chat, aqui tem 11, então entra lá, por favor. Tá com saudades, Gabi, também. Bom, gente, então é isso. A gente continua com notícias. Sugestões, eu sempre falo para vocês, tem algum tema em especial? A gente vai, eu até vou me gabar um pouquinho, né? Hoje todos os bancos estão fazendo, essas plataformas estão fazendo entrevistas com grandes gestores. A gente já conversou com tantos deles,
que a gente está querendo trazer abordagens diferentes para vocês. E essa coisa dos gestores também, como todo mundo, eles também estão entendendo. Então, a gente vai lá, conversa com o gestor para ver o que ele pensa, mas ele também está tentando avaliar. A gente está passando por um cenário muito complicado. Então, é isso. Pronto. Chega de falar. Meninas, obrigado. Bem, Beijos, bem. Estamos à disposição. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada, viu? Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Vamos. Você consegue continuar aqui? And meeting.